Olá pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Nesse vídeo a gente vai corrigir as atividades, né? No caso, a primeira atividade do guia 8, que foi o guia da semana de 21 a 25 de setembro, tá? E a gente vai começar corrigindo a atividade, tá? Que não estava no livro, né? Vocês devem ficar bem atentos, tá? Aos guias, né? Aos documentos, porque muitas vezes, né, vão atividades em anexo, tá? O que quer dizer em anexo, né? Lá no final do documento. Então vocês vão olhar lá e verificar, né, que lá muitas vezes tem textos explicativos, né? Exemplos, né, de como você vai fazer os cálculos, né, como você vai analisar o conteúdo, e também, né, não deixa de ter atividades. Esse é um exemplo, né, de um guia que teve atividade em anexo. Tá bom? Então vocês vão pegar, né, o guia impresso e vão acompanhar essa aula de correção para verificar nas suas respostas e se compreenderam bem o conteúdo, tá? Bem, galera, a primeira atividade, tá? Atividade 1, era uma atividade de recapitular, né, o assunto que a gente viu na semana passada, não foi? Que foi o assunto de área de figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e paralelogramo, não foi assim? A gente aprendeu a calcular a área dessas figuras planas e usá-las também para calcular a área de figuras, né, por decomposição, é assim. E também aprendemos a calcular o volume, né, o espaço ocupado por um cubo, por um paralelepípedo, e vimos também as relações entre as unidades, né, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico, tá bom? Na atividade 1, a gente vai corrigir apenas duas questões, tá, das três que tinham lá, porque a terceira é muito similar, né, às que eu vou corrigir aqui, tá bom? Então acompanha aí pelo guia de vocês, a questão 1, eu copiei aqui para a gente analisar, né? Diz o seguinte: Júnior tem um terreno no formato do desenho abaixo, né? Ou seja, esse desenho aqui, né, simboliza o terreno de Júnior, né, que parece ser a composição, né, de dois retângulos, né? Eu tenho um retângulo aqui, digamos que em pé, aí eu tenho aqui um retângulo deitado e encostei, né, um no outro, forma o terreno dele. Ele quer vender uma parte do terreno, então, né, esse terreno aqui vai ser vendido parcialmente. E Felipe, o vizinho, quer comprar o que ele vai vender. Olhando para a figura, né? Então, qual é a área do terreno a ser vendida por Júnior, né? Então, olhando a figura, a gente percebe o seguinte: ele já achurou aqui para a gente, né? Já coloriu e já colocou aqui dentro a venda, né? Que ele vai vender somente esse pedaço aqui do terreno, né? Ele não vai vender essa parte branca. Então, o que interessa para a gente não é o terreno inteiro, só essa partezinha. E, pessoal, como é que eu calculo a área, né? O que ele quer é a área dessa figura, né? A área dessa parte que ele vai vender, o que ele quer é isso daqui. Como é que eu calculo a área dessa figura? Dessa figura aqui, tá? A gente percebe que é um retângulo, né? Então, para calcular a área de um retângulo, a gente precisa, né, do comprimento, ou base, né? E da largura, ou então altura, né? Ou seja, base vezes altura, ok? Ou então, né, como a gente também chama, comprimento vezes largura. É assim, já que a gente está no plano. Bem, então, quanto mede, pessoal, o comprimento do retângulo, né? Então, o comprimento do retângulo é só daqui até aqui, tá? Então, cuidado com esse 10. Esse 10 é dessa ponta até essa, né? Então, passa aqui do retângulo. O que interessa para a gente é só esse 7, ó. Daqui para cá, mede 7. Então, 7 vezes a largura, né, desse retângulo, já está dada aqui do lado, né? Então essa parte mede 4 metros. Então, né, todo mundo está em metros. E aí termina, né, o cálculo bem facinho. 7 vezes 4, né, isso aqui vai dar 28. 28 o quê? 28 metros quadrados de área, tá? Então esse é o valor da área que ele vai vender do terreno, né? Ok? Então é uma questão bem tranquila, né? Bem fácil. Acredito que a maioria, né, de vocês aqui, acredito que todos vocês tenham acertado, tá bom? Mas caso tenha alguma dúvida, está aqui a resolução e a explicação, né, do cálculo dessa área, ok? Bem, vamos fazer a questão 2, pessoal, tá? Porque a questão 2, ela pedia o volume, né? Então eu tentei desenhar aqui para vocês o caminhão, né, da figura, porque ele diz o seguinte: o caminhão que Carlos trabalha faz a entrega de areia, né? Então o Carlos trabalha com o caminhão fazendo entrega de areia, né? Assim? Qual é a capacidade máxima
de metros cúbicos, então já vou anotar aqui, ó, capacidade, né, máxima de metros cúbicos, né, de areia que o caminhão faz em uma entrega. Tá bom? Então a gente vai olhar para esse caminhão e vamos analisar o seguinte: o que é que ele quer, pessoal, da gente? Então a gente precisa saber primeiro o que é que ele quer. Ele quer saber a capacidade máxima em metros cúbicos, ou seja, em outras palavras, a gente sabe, né, que metros cúbicos é uma unidade usada para medir espaço, né, assim, volume, capacidade, ok? Então é o quanto de areia ele consegue colocar aqui na carroceria, né, desse caminhão no máximo, ou seja, né, vamos imaginar que a carroceria vai ficar completamente cheia, tá certo? Ele quer saber qual é esse volume de areia que eu consigo colocar no caminhão. Ora, mas o volume de areia que eu consigo colocar aqui dentro da carroceria é exatamente o volume da carroceria, que a gente vai calcular, né, considerando-se as medidas que ele deu aqui pra gente. Ó. Pessoal, se você perceber, né, só a carroceria ela tem um formato de quê? Né? Se você olhar só para a carroceria, dá para ver que ela tem um formato de um paralelepípedo, né? Tem uma partezinha aqui atrás, né, do caminhão, mas isso aqui é um paralelepípedo. E a gente sabe calcular o volume de um paralelepípedo, né? Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Né? Paralelepípedo. Eu vou multiplicar as três dimensões. Quais são as três dimensões? Comprimento vezes largura vezes altura, né, profundidade, espessura, tanto faz a palavra que você usar, né, desde que transmita a ideia, né, de algo que sai do plano, né, altura, lá, espessura, né, profundidade, tanto faz. Então vamos identificar, né, quais são, quanto medem, né, esses elementos do paralelepípedo, né, da carroceria desse caminhão. O comprimento, né, o comprimento desse caminhão, da carroceria, somente é de 5 metros. Né? Ele coloca aqui para nós aqui em cima. 5 metros. Então, 5 metros. Vezes a largura, né, que é essa parte assim, do caminhão. Ele dá aqui em cima, né, que é de 4 metros. Então, é importante identificar, né, onde estão cada um dos elementos. Né? Comprimento, largura de 4 metros. Então, vezes 4 metros, vezes a altura ou a profundidade da carroceria, né, que é aqui no cantinho, né, de apenas 3 metros de altura, tá bom? Ou profundidade. A gente observa, né, que todas estão medidas em metros, né, então não há nenhum problema em calcular o volume direto. Né? A gente só vai ter calma na hora que eu perceber que existem unidades com, né, medidas com unidades trocadas, tá certo? Como todo mundo está em metros, então a resposta vai sair diretamente. É só multiplicar, então, as três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Isso aqui vai dar para a gente, né? 5 vezes 4 vai dar 20. A gente pode fazer por partes. 5 vezes 4, né, vai dar 20. E 20 vezes 3 vai dar 60. Né? Então, 60 metros cúbicos de areia. Certo? Essa é a quantidade máxima, né? Até a tampa, digamos assim, de areia que esse caminhão pode carregar por entrega, tá bom? Então, essa é a resolução. Tá bem tranquilo, né? Só multiplicar, ok? A questão 3, né, dessa atividade 1 é muito parecida com a primeira, então ela fica em aberto aí para vocês. Dúvidas é só perguntar. Agora, pessoal, a gente vai dar um pouco mais de atenção, tá? À atividade 2, né, que é justamente a atividade que trabalha o tema que a gente começou, né, nessa semana, do guia 8, né? Que é a parte de álgebra, né? Equações, igualdades, letras, né? Utilizadas para representar números que variam, né? Assim, variáveis, como vocês viram durante as aulas, utilizadas para representar padrões, né? Assim, padrões de sequências, né? Que obedecem a determinada regra, que é o que a gente vai fazer nessa primeira questão. E também, né, letras que representam números, né, porque a gente não sabe no momento, né, assim, tudo isso é relativo à álgebra e é importantíssimo, pessoal, que vocês prestem muita atenção e leiam e assistam e reassistam nesses vídeos para que vocês compreendam o assunto com muita, né, qualidade, tá? É um assunto, né, delicado, então vocês devem prestar, né, devem dar muita atenção para ele, tá? Inclusive é um conteúdo que vai, né, perseguir vocês, vai estar com vocês ao longo do resto do ensino fundamental e também do médio. Então,
vale muito a pena, né, você entendê-lo bem agora. Então vamos lá. Na questão 1, né, da atividade 2, lá eu acho que está como questão 4, eu vou colocar aqui como 1, tá? As figuras, né, mostradas abaixo, então a gente tem, isso aqui é uma figura, tá? Isso aqui é uma figura, isso aqui já é outra figura, isso aqui, né, já é outra figura, e assim vai, né? A gente tem uma sequência de figuras, né, que são formadas por bolinhas, e de acordo com o enunciado, né, elas estão organizadas, né, dentro de um padrão que vai se repetir. Então, o que aconteceu, né, até a terceira figura vai acontecer na quarta, na quinta, na sexta e infinitamente, tá? Até a figura que eu quiser. Primeira, né, aqui o N representa a ordem, assim que a gente viu nos vídeos. Primeira, segunda, terceira, se o N for igual a 4, né, então quarta, quinta, décima e assim sucessivamente. Pergunta, né? Mantendo essa disposição, né? Ou seja, se eu não alterar o padrão, né, que a sequência está organizada, a expressão algébrica, olha aqui a expressão. Expressão algébrica. Ou seja, né, o que é uma expressão algébrica? Né? É uma sentença matemática, né? Uma sentença matemática, como ela é algébrica, né, ela vai misturar letras com números e operações, de modo que essa expressão vai representar o quê? O número de bolinhas. Aí o número de bolinhas, né, ele chamou de B. Tá? Essa é a nossa primeira variável. Vou mostrar já porque que ela é uma variável. Tá? Então, o número de bolinhas, né, ele chamou de B. Tá certo? Em função da ordem. Ou seja, o que é a ordem? É a posição, né, da figura do termo, né, dentro da sequência, que ele chamou de N. Então, essas são as nossas duas variáveis, né? Por que variáveis? Porque essas quantidades mudam, né, ao longo da sequência. Para n igual a 1, a gente tem 5 bolinhas, né? Aí o n muda, o n é 2. Aí a quantidade de bolinhas também muda, né? Passa a ser de 9, né? Assim? 5 aqui, 4 aqui, 9. E assim vai. N muda, o b muda. N muda, o b muda. Por isso que eles são variáveis, correto? E a gente quer relacionar, né, o número de bolinhas com a ordem da figura, né, a posição da figura, em uma expressão algébrica, ok? Cuidado, pessoal, tá? Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado. Então, né, qual é a maneira mais adequada, né, de você encarar uma questão desse tipo? É você tentar perceber o seguinte, ó. Como eu quero relacionar o número de bolinhas com a ordem, né, com a posição da figura, eu quero relacionar esse número, eu vou até pegar uma caneta aqui mais grossa para você entender. Eu não vou olhar do que acontece de uma figura para a próxima, tá? Porque ele não quer uma relação recursiva, não foi assim que a gente viu nas aulas também. Ele quer que você relacione a figura com a posição, a figura com a posição. Então você vai tentar toda a vida isolar a sua visão para cá. O que acontece, né, com esse número e esse número? Depois, com esse número e esse número. Depois, com esse número de bolinhas e esse número. Então, esse né, tem que ser o foco da sua visão. Não o que acontece de uma figura para outra. Porque, né, o que ele fala aqui não é uma expressão recursiva. É o número de bolinhas pela ordem. Né? O número de bolinhas que tem na figura, para onde está essa figura na sequência. Então, vou olhar para cá e para cá. Para cá e para cá. E não daqui para cá. Entendeu? Como é então que a gente vai fazer isso? Então vamos analisar. O que acontece na figura 1? Então está aqui as opções, né? As opções a gente vai ver aqui. Então, pessoal, vamos analisar, né? A gente pode colocar aqui organizar numa tabela, né? Na linha, né, de cima, eu vou representar os valores da ordem, né, os valores de N. E na linha de baixo eu vou representar os respectivos valores de bolinhas que tem naquela figura. Tá? Como a questão me deu apenas 3, né, eu vou colocar até a terceira, que continua. Né? Ou seja, né, 3 figuras é talvez mais do que suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Né? Então vamos lá. Na primeira figura, então no n igual a 1, eu tenho quantas bolinhas, entenderam? No n igual a 1 eu tenho quantas bolinhas? Aí você conta, né? O b no número de bolinhas.
1, 2, 3, 4, 5. Então, para n igual a 1, o b é igual a 5. Certo? Para n igual a 2, o b é igual a quanto? Aí você vai olhar lá na figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o n é igual a 9. Certo? Ou melhor, o b é igual a 9, né? E para n igual a 3, quanto vale o b, né? Quanto vale o número de bolinhas na terceira figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 é o número de bolinhas para a figura 3. Tá? E assim, né, esse padrão, né, vai se repetir. Na hora que a gente encontrar a fórmula correta, né, então a gente consegue encontrar imediatamente quantas bolinhas vai ter na figura 4, na figura 5, tá? Porque eu vou saber a relação entre B e N, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Como é que a gente vai fazer isso então? Né? A gente vai testar qual dessas 4 expressões transforma o N no B. Ou seja, né, qual delas transforma o 1 no 5, qual delas transforma o 2 no 9, e qual delas transforma o 3 no 13, certo? Então, vamos analisar aqui a primeira, né? A primeira diz, analisando a primeira. Tá bom? Qual é a relação da primeira expressão, né? A primeira expressão diz que o número de bolinhas, B, né, é igual a 4n, ou seja, o número de bolinhas é igual a 4 vezes o número da figura. Será que isso é verdade? Vamos fazer aqui alguns casos, né? Para o n igual a 1. Para o n igual a 1, de acordo com essa fórmula, o que é que a gente tem, né? A gente tem o seguinte. O b é igual a 4 vezes 1. E 4 vezes 1 dá 5. Ou melhor, perdão. 4, o 5 está aqui, né? 4 vezes 1 dá 4. Né? Então, a gente percebe o seguinte, aqui por essa fórmula da letra A, a fórmula transforma, né, o 1 no 4. A gente quer aquela fórmula que transforme, né, de acordo com a nossa tabelinha que a gente construiu aqui, olhando para as figuras, o 1 em um 5. Então, não essa daqui, né, porque essa daqui transforma o número 1 no número 4. Então, ela já falhou na primeira figura, certo? Então, não é essa daqui. Essa daqui é falsa para a nossa análise, tá? Vamos analisar a segunda. A segunda, né, diz que a relação entre B e N é a seguinte. O número de bolinhas é igual ao dobro do número da figura, né? B igual a... Isso aqui é um traço. 2 vezes n, né? 2 vezes o número da figura, né? A posição da figura, mais 1, e ainda acrescenta uma bolinha. Será que essa é a forma que traduz essa sequência? Vamos ver, né? Vamos testar aqui para o n igual a 1. Para o n igual a 1, o que é que acontece? Né? De acordo com essa fórmula, para o n valendo 1, vai ficar b é igual a 2 vezes... Aí eu vou testar para o n igual a 1, né? Então, 1 mais o 1. Nessa expressão, a gente faz primeiro a multiplicação, né? Assim? Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, que já estava aqui, né? E 2 mais 1 dá 3. Então, ó, já essa fórmula da letra B, né? Essa expressão algébrica, transformou o n igual a 1 no b igual a quanto? A 3. A nossa fórmula tem que transformar o n igual a 1 num b igual a 5, não é? Então, ela também está falsa já pela primeira figura. Tá? Então, a gente tem que testar, pessoal, tá? Para as figuras que aparecem. Como já falha na primeira, eu nem preciso testar para a segunda e para a terceira, né? Porque tem que valer para todas. Então, na hora que falha para uma, já não serve para todas, né? Então, a gente vai agora analisar a terceira. A terceira figura, que é a terceira figura, não, a terceira expressão, né? Que é a expressão da letra C. Tá? Qual é essa expressão? Diz que o número de bolinhas, é bom que vocês já vão treinando, né, o significado da expressão.
o número de bolinhas, né, B, é igual a 3 vezes o número da figura, 3n, né, NNN, tá? 3n, mais 1, ou seja, ainda acrescenta uma bolinha, tá bom? Vamos ver se essa expressão transforma, né, os nossos n's nesses b's aqui, né? O 1 no 5, o 2 no 9, o 3 no 13. Vamos analisar. De novo, eu vou testar para a primeira figura, para n igual a 1. Para n igual a 1, o que é que a gente tem? A gente tem, né, que o b, por essa fórmula, né, é igual a 3 vezes o 1, né? O n vale 1 na nossa análise, mais o 1 que já está aqui, certo? Isso é igual a quanto? Faz primeiro, né, nessa expressão numérica aqui, né, do lado direito, no segundo membro, em relação a essa equação, né? A gente tem 3 vezes 1 dá 3, mais 1. E 3 mais 1 de novo dá 4, né? Como deu aqui em cima também. Portanto, né, a nossa terceira fórmula, a nossa terceira expressão, também é falsa, porque já falha na primeira figura, né? A primeira figura tem que dar b igual a 5, ok? Então, a gente já passa para a quarta opção, né? Que no caso, né, por eliminação, tem que ser a nossa expressão correta, né? Porque as outras três já estão incorretas. Então, vamos analisar aqui a nossa quarta expressão. E diz o seguinte, a quarta expressão diz que o número de bolinhas é 4n mais 1, ou seja, 4 vezes o número da figura, n, e ainda acrescenta uma bolinha. Será que é essa? Será que essa é a expressão que me diz o número de bolinhas, dependendo do número da figura? Vamos ver, né? Para n igual a 1, a gente tem o seguinte. Por essa fórmula, né, o b é dado da seguinte maneira. B é igual a 4 vezes o número da figura, que nessa linha vale 1, né? Então, 4 vezes 1 mais 1. Isso dá igual a... Para resolver essa expressão numérica, né? Assim, a numérica, eu vou multiplicar e depois somar. Então, 4 vezes 1 dá 4. Aí agora eu somo com 1, né? 4 mais 1 dá 5. Olha só que legal. Então, essa fórmula realmente transformou o 1 no 5. Tá? Se tivesse mais um item, pessoal, digamos um item E, tá? Eu não poderia dizer de cara que essa é a resposta correta, né? Eu deveria testar para as outras figuras, tá? Então, aqui está verdadeiro, né? Vamos testar para os outros n, né? Para o n2 e para o n3. Para o n igual a 2, né? Para a figura 2, a gente tem o seguinte, né? O b é 4 vezes o n, né? 4 vezes o número da figura, que para nós aqui é 2, então 4 vezes 2 e ainda soma 1, mais 1. Pronto, então 4 vezes 2 dá 8 e mais 1 dá 9, correto? E realmente, ó, né? O 2 leva no 9, né? Então, se o 2 leva no 9, também está verdadeiro, tá? E só para terminar, tá? Eu vou até pegar aqui a nossa folhinha do caminhão. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Só para terminar aqui, né? Então, para nosso n igual a 3, tem que transformar no 13, né? De acordo com a nossa tabela. Então, para n igual a 3, o que é que acontece com o b? De acordo com a fórmula 4, né? A fórmula da letra D. É 4 vezes, o b é 4 vezes o n, que no caso aqui é 3, e ainda soma 1. 4 vezes 3 dá 12, mais 1 dá 13, e realmente, né? Essa fórmula leva o 3 no 13. Ok? Então, né, a gente tem a seguinte opção.
né? A resposta correta para essa questão é a letra D, né? Ou seja, pessoal, a expressão algébrica que representa, né, a sequência dessas figuras é B igual a 4 vezes N mais 1. Ou seja, né, se você quer encontrar o número de bolinhas que vai ter lá na quinta figura, é só você trocar o N por 5. Se você quer descobrir o número de bolinhas que tem lá na 10ª figura, é só você trocar o N, né, como a gente fez aqui, ó, por 10. E assim vai. E aí você vai encontrando o número de figuras sem precisar saber das figuras anteriores, né, recursivamente. Tá bom? Bem, agora a gente continua com a questão de número 2, né, dessa segunda atividade do anexo. Bem, pessoal, acompanhando aí, tá? Mais uma vez está aqui na nossa folha. A questão 2 é muito similar à questão 1, tá? E diz o seguinte: as variáveis, certo? As variáveis x e n, ou seja, né, a letra x representa um número que vai variar, né, e vai mudar. A letra n representa um outro número que também vai mudar. E aqui embaixo, né, ele já diz aqui, assumem valores conforme a tabela abaixo. Ou seja, nessa primeira linha você tem os valores que estão sendo atribuídos à letra x, à variável x, né, representada por x, tá? Isso aqui é só uma espécie de roupa, né? E na segunda linha você tem o n, né, os valores que o n assume. E aí ele pede para você fazer uma relação, né? Relacionar a grandeza x, né? A variável x com a variável n, através de uma expressão, né? Assim como a questão anterior. A diferença é que lá, né, a nossa variável, uma delas era figurativa, né? Era uma figura que a gente, né, contou as bolinhas, transformou em número para resolver. Aqui já está tudo numérico, né? Então a gente não vai se atrelar a figuras. Então tá aqui, pessoal. Essa tabela ela serve, né, para você começar a perceber a relação, né, da variação do x, do n, né, dependendo do x. Ou seja, né, mais uma vez, você não tem aqui a ideia de sequência, né, por recursão, né, sequências recursivas, né, por recorrência, na verdade. Porque você não precisa, né, do termo anterior para saber qual é o próximo, né? Você só precisa verificar como é que o n muda mudando o x. Por exemplo, quando o x vale 2, o n vale 4. Aí você esquece esse, passa para o próximo. Quando o x vale 4, o n vale 8. Quando o x vale 6, o n vale 12. Quando o x vale 8, né, o n vale 16. E assim vai. Ó. Existe alguma relação do valor que você dá para o x para o valor que você encontra para o n. E essa relação é fácil de perceber quando você olha, né, como eu disse anteriormente, de maneira isolada. Porque o que é que acontece aqui? 2 e 4, né? Qual é a relação entre 4 e 2? Qual é a relação entre 8 e 4? Né? Lembrando, o n é embaixo, o x é em cima, tá? Qual é a relação entre 12 e 6? Né? 12 e 6. Qual é a relação entre 16 e 8? Né? Qual é a relação entre 20 e 10? Ou seja, é, né, fácil de perceber, a gente nem precisa, né, testar as alternativas, como a gente fez na anterior, para responder essa questão. Porque o padrão, né, a regra utilizada aqui é bem mais fácil de se notar, né, por visualização, porque você observa que a letra N é sempre o dobro, né, sempre 2 vezes o da letra X, porque quando o X é 2, aí dobra, né, 2 vezes 2, 4. Quando o X é 4, aí dobra, né, 4 vezes 2, 8. Quando o X é 6, dobra, né, 6 vezes 2 dá 12 e assim vai. 8 vezes 2 dá 16, 10 vezes 2 dá 20, né, e assim se eu colocasse mais valores para X. Ou seja, né, qual é a relação entre N e X? N, né, a variável de baixo, N, a variável n é sempre igual ao dobro da variável x. Concorda? Para descobrir o n, basta eu pegar o x e multiplicar por 2. Ou seja, né, a nossa expressão é bem simples. Essa daqui. Né? Então é só você procurar dentre as alternativas aquela que diz, né, que o n é o dobro de x. Tá certo? Então, né, nessa daqui a gente tem, né, uma questão de mesma análise que a anterior, só que a maneira da gente perceber, né, a recorrência, ou melhor, como essa sequência, né, se constrói, é mais fácil, né? A gente não precisa testar todas elas.
Todas as demais vão estar erradas, né, em algum momento, tá bom? Então, tá aqui, tá fácil de perceber o padrão, né? Se não for fácil de perceber, você faz o teste, né, para cada alternativa, como a gente fez na questão 1, das bolinhas, tá? Vamos agora para a questão, né, a última questão dessa parte, que é a questão de número 3, tá bom? Essa daqui, né, tem uma pequena diferença em relação ao tipo de padrão que a gente, né, está lidando. Que a gente tem o seguinte, ó, considere a sequência é 3, aí 7, aí 11, 15, 19, 23 e assim vai, né? Aqui ele representou algum termo por n, né? Assim, algum termo, não sei quem é, nem onde ele está, né? Só sei que ele representou algum termo por n. Aí ele pergunta, o número que vem imediatamente após o n, né? Depois do n, pode ser representado de que maneira? N mais 1, N mais 4, 24 ou 4N? Bem, aí aqui, como você observa, ele pede a seguinte, né, consideração. O número que vem imediatamente depois de N. Ou seja, né, isso aqui é uma recorrência, ou seja, né, a gente tem que descobrir, né, como é que essa sequência se dá, né, de maneira recursiva. Ou seja, como eu encontro um termo da sequência conhecendo o anterior, né? Assim, então, a gente vai observar para a sequência, né, para o padrão que constrói essa sequência, tá? Sem observar o termo isoladamente, né? Eu quero saber o anterior para descobrir o próximo. Muda um pouquinho, né, em relação às anteriores, porque as anteriores não ignoravam os termos e só olhavam para onde ele estava, né? O terceiro termo é 11, o segundo termo é 7, o quinto termo é 17, né? É 19, e assim vai. Essa daqui não, essa aqui eu preciso saber o anterior para descobrir o próximo, né? Inicialmente, pelo menos. Então, vamos lá. O que é que acontece, né? Por recorrência, né? Recursividade aqui. Como é que do 3 vai para o 7? Bem, a gente pode perceber que aumenta 4, né? 3 mais 4 dá 7. E se você perceber, né? Essa é justamente a recorrência dessa sequência, né? Você pega um termo e soma 4 para obter o anterior, né? Assim? Se eu somar 7 mais 4 dá 11, se eu somar 11 mais 4 dá 15, né? Se eu somar 15 mais 4 vai dar 19, se eu somar 19 mais 4 vai dar 23, certo? Para descobrir o próximo é só somar 4 e assim vai, certo? Ou seja, se esse aqui é o termo n, o termo que vem logo depois dele, o que é que eu preciso fazer para descobrir o que vem logo depois dele? Somar com 4, não é não? Essa não é recorrência, não é o padrão, certo? Então, o próximo termo vai ser o n mais o 4. Só isso. Né? Então, não sei quem é o valor de n, mas se eu souber, para descobrir o próximo é só somar 4. Tá? Então, essa é a resposta, tá? N mais 1 não é, né? Porque se fosse, essa sequência ia de 1 em 1, né? Só somar 1. Só que isso não acontece, né? N mais 4 é a nossa resposta. 24 é um termo que nem aparece nessa sequência. O próximo aqui vai ser 27, né? Se eu somar 23 mais 4, 27. E 4n, cuidado, tá? 4 vezes o valor de n. A sequência ela não acontece por via multiplicativa, né? Ela acontece como acontecia aqui na segunda, né? A segunda, você observa que eu multiplico, né? Eu multiplico o número por 2. Essa daqui não, essa aqui acontece, né, por via aditiva. Eu vou somar, né, um número para encontrar os próximos. Por isso que é a letra B. Tudo bem? Tá, então a gente encerra aqui, tá? No próximo vídeo a gente continua com a correção das atividades do livro.